Ei, Grow Lover, tá no ar mais um Gente Dá Trabalho, podcast da Grow, que une ali tecnologia e pessoas para poder conseguir trazer e gerar resultados reais. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar em uma história inspiradora de quem transformou a gestão de pessoas brasileira com tecnologia e propósito. Vamos falar sobre o RH1000, um sistema aí com bastante tempo de funcionamento e que vem ajudando empresas e estruturas na área de RH a conectar estratégias de pessoas com cultura e evoluir essa gestão com base de dados. E para esse bate-papo, eu tenho a honra de receber o Mauro Braga, que ele é engenheiro eletrônico, consultor organizacional e sócio-diretor da Obraga, né, que trabalha com desenvolvimento empresarial. Ele é o mentor do sistema do RH1000, implantado em mais de 800 empresas nacionais e multinacionais, e é responsável por integrar, né, essa tecnologia com gestão por competências e segurança do trabalho de uma forma pioneira no Brasil. Mauro, seja muito bem-vindo. Mauro, você tem uma trajetória impressionante, né? Ele que une engenharia, tecnologia, gestão de pessoas. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente como que surgiu essa ideia do RH1000, da onde que veio isso tudo? Olha, originalmente eu sou formado em engenheiro, trabalhei em 3 empresas com culturas totalmente diferentes. Uma era brasileira, outra era de cultura japonesa e a terceira de cultura americana. A segunda foi a Sharp, que todo mundo conhece, a terceira foi a Ford. E quando eu estava na Ford, eu queria ter um negócio próprio, queria ter meu próprio negócio. E procurando aqui, procurando ali, nós acabamos enveredando para os recursos humanos. Por quê? Porque eu sou casado com a Fátima e ela atua em recursos humanos desde 78. Tem muita janela nisso. E ela, na ocasião, ela apresentou um problema, uma dor que o RH da época tinha. As empresas médias e empresas grandes, principalmente, elas tinham grandes computadores, que eram os computadores onde elas rodavam, do ponto de vista de RH, a folha. Basicamente era isso que era informatizado. E essas empresas, surgiu uma lei aqui no nosso Brasil, chamada Lei 6297, de incentivo às áreas de desenvolvimento, de treinamento das empresas, para que elas desenvolvessem os seus profissionais. E frente a essa lei, as empresas tinham que, todo final de ano, apresentar um relatório monstruoso. Para você ter uma ideia, o Grupo Votorantim, que foi cliente nosso na época, o relatório deles, que tinha que ser relatório impresso, tá? Tinha mais de 30 mil páginas. Nossa. Um negócio absurdo, o volume de informação. Bom, também você imagina o quanto de treinamentos fazia o Grupo Votorantim, né? E a dificuldade deles é que esses relatórios imensos, eles tinham que datilografar, era o que se tinha na época, né? Não tinha impressora, computador, nada disso, era tudo datilografar. E não podia errar, porque se você errasse nos valores, os valores eles eram descontados do imposto da empresa, saía no balanço da empresa e daria uma encrenca federal. Então, em função disso, a ideia foi fazer um sistema que facilitasse para o RH registrar todos os dados relativos aos treinamentos e outras ações que eles faziam e, a partir disso, poder emitir esse relatório imprimindo e entregando. Na época se entregava para o Senai, né, que tem no país inteiro, e o Senai encaminhava para Brasília, para o Conselho Federal de Mão de Obra. A gente começou com isso. E veja, nem era exatamente um sistema de RH, era um sistema para apoiar o RH no tocante a essa lei. E, para grande surpresa minha e da Fátima, foi o maior sucesso. Porque, veja, uma empresa nova, a gente abriu a empresa aquele ano, fizemos o sistema aquele ano, começamos a oferecer para as empresas, a gente achava que ia vender aí uns 10, 15 módulos no primeiro ano, e a gente vendeu em 14 meses, 120 cópias, se eu não me engano. Nossa, muita coisa. Deu um faturamento fantástico. No final, essa lei acabou quando o Collor assumiu. E nos últimos meses, antes do Collor assumir, a gente não vendia o sistema. As empresas, elas ficavam uma sabendo do sistema por outra,
através dos grupos de recursos humanos, que temos até hoje, né? Temos até hoje. Então, as empresas tomavam conhecimento, olha, eu estou com um sistema que faz tal, resolve, entrega o relatório, tal. A empresa ligava para nós, vocês têm o sistema tal? Sim. Quanto custa? Tanto. Dá para implantar quando? E já marcava a implantação. Nem tinha apresentação, mesmo porque naquela época não tinha essa facilidade de videoconferência que nós temos hoje, né? Então, foi dessa forma que a gente começou. E com grandes desafios, né? Porque começar uma empresa, do nada, a gente não tinha experiência em ser empresário. Tanto eu como a Fátima éramos CLTs. Empresas grandes. Eu trabalhava a última na Ford, ela trabalhava no grupo da Votorantim. Mas sempre é uma situação diferente, né? Você ser funcionário, então você recebe toda uma orientação, e você ser o dono da empresa, né? Você tem bem essa noção, né, Aline? Sim. E você tem que tomar as suas decisões e você paga pelas suas decisões, né? Sim. Então você não pode errar. Exatamente. Tem que fazer uma coisa, não pode errar. Então foi desse modo que a gente começou. O sistema ele começou mesmo lá em 1987, né? E aí nessa visão que você trouxe desde então, você trouxe uma metodologia que é uma metodologia que conecta, né, gestão de pessoas e estratégia. E a gente fala muito do RH, de um RH numa visão estratégica, né? Porque não é só uma ação de endomarketing, não é só uma festa na empresa. A gente fala do RH numa proporção diferente. Isso já era falado, né, quando você desenvolveu o sistema lá atrás. E isso ainda quando a gente fala do RH, unindo essa visão de pessoas e estratégia, a gente ainda está falando de algo que é atual, que é significativo para o dia a dia? Sim, com certeza. Muitas empresas, ainda hoje, elas surgem, crescem, mas elas não têm um ordenamento, um direcionamento preparado para os resultados que elas querem obter. Então, quando uma situação que eu vou te relatar muito comum, iniciam empresas conosco, empresas pequenas, de 30, 50, 100 profissionais, e essas empresas, elas não têm um planejamento, não têm uma estruturação. Então, o primeiro passo que geralmente acontece é nós orientarmos a empresa. O RH1000, ele guarda a orientação, a estruturação da empresa. Então, a gente orienta a empresa para se estruturar. Nisso nós estamos dizendo o quê? Primeira coisa, o negócio tem que estar funcionando bem, né? O negócio da empresa tem que estar funcionalmente ok. Os primeiros passos, então, é a empresa estruturar, detalhar como ela está estruturada. Nisso nós estamos falando do organograma, as áreas que a empresa tem, os responsáveis de cada área, e dos cargos. Os cargos são o principal arcabouço da estrutura da empresa. Você, quando fala em ter uma gestão de pessoas numa organização, você está pensando em pessoas que vão executar determinadas funções. Então, você estruturar quais são os cargos, definir essas funções, é um ponto básico disso. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente orienta para a empresa se preparar. Passo seguinte, caso ela já não tenha, é montar um plano estratégico. O plano estratégico ele vai dizer para a empresa aonde ela quer chegar e como ela quer chegar, os objetivos e a estratégia que vai adotar. E só com base desculpa te nisso, interromper, então, mas só para ficar claro, o plano estratégico ele nem sempre é um plano robusto, né? Porque às vezes a gente fala de empresas menores e aí quando você traz esse passo do plano estratégico, não necessariamente é algo tão robusto, mas é um direcionamento, né? sim, mas é um direcionamento importante, porque você quando pensa no plano estratégico, veja que nem sempre a empresa tem. A gente orienta e a empresa muitas vezes busca, vai construir. Nós estamos falando principalmente da empresa definir claramente o que ela faz, a missão dela, deixar bem claro a visão, aonde ela quer chegar. Onde ela quer chegar não é no ano que vem, pode ser daqui a 5, 10, 50, 100 anos, não importa. Para onde eu estou apontando o meu canhão, onde eu quero chegar um dia. E
os valores em que ela se apoia. Os valores normalmente já existem, então é importante que a empresa conheça esses valores. Com base nisso, então, você traça os objetivos da organização, a médio, curto e longo prazo. Então, isso é um trabalho de profissionalização da empresa. Porque você deve conhecer muitas empresas que elas vão aonde a vida me levar, que nem diz uma música, né? Vamos indo para onde? Para onde a gente for. E a coisa não pode ser por aí. Você tem que montar estratégias, ter objetivos para você chegar onde você realmente quer uma hora chegar. Então, é nesse sentido que a gente orienta a empresa a montar esse planejamento estratégico, para dar uma orientação geral para a empresa e ela se estruturar para que ela possa trabalhar em cima disso, né? Para que possa produzir resultado. Perfeito. E você fala de estratégia, né? E aí, quando a gente fala de estratégia, tem uma metodologia, enfim. Como que a gente pode unir a tecnologia com essa profissionalização estratégica ali do RH, sem desumanizar? Como que a gente consegue fazer isso? Unir a estratégia com as pessoas. Isso aí normalmente é feito quando você consegue ter um bom canal de comunicação com seus profissionais. Uhum. Você precisa ter pessoas que não sejam apenas participantes de alguma coisa que elas nem sabem direito o que é. Elas precisam vivenciar e se integrar, participar realmente da empresa. E isso, o trabalho de gestão de pessoas, um bom trabalho feito, leva justamente a isso. Então, quando as pessoas começam a ver um algo mais no seu emprego, isso leva a bons resultados. Eu tenho até um caso interessante para contar. Em mais ou menos 2008, por aí, eu frequentava um grupo de recursos humanos da Anshan. Anshan é a associação americana aqui do Brasil, né? Não sei o significado. É Câmara Americana de Comércio aqui no Brasil. Uhum. Eles tinham um grupo de RH que estava fazendo um estudo, eles tinham reuniões mensais, por um ano inteiro esse grupo. E tinha mais de 300 pessoas, era muita gente. E eles comentaram lá o seguinte: eles levaram uma pesquisa feita por uma empresa que cuidava de remuneração, uma empresa de âmbito mundial. E essa empresa, ela fez uma pesquisa em vários países, em mais ou menos uns 20 países. O objetivo dela era o seguinte: eu quero demonstrar que a remuneração é muito importante. É claro, ela trabalhava com isso, né? Vamos demonstrar que isso é importante. E quando saiu o resultado da pesquisa, ficaram chocados. O principal ponto que levava as pessoas a se sentirem bem numa organização e, consequentemente, levava a empresa a reter os bons talentos, assim, as pessoas não queriam sair da empresa, era o ambiente de trabalho. Isso é muito importante, porque, veja, nós passamos a maior parte do tempo que a gente está acordado trabalhando. Sim. Então, é importante você se sentir bem. Quando você se sente bem no lugar, você quer manter. Esse, então, acabou sendo, dos 4 principais fatores, o fator que foi preponderante, de maior importância. A remuneração que eles queriam que aparecesse foi o 4º mais citado. Quer dizer, perdeu feio dos outros. Sim. Só para citar, e quais são os 2 intermediários? Que esses estavam muito próximos um do outro. Um era o desenvolvimento profissional. Ninguém quer ficar num lugar que ele não consegue se desenvolver profissionalmente. Seja fazendo cursos, seja tendo tempo para poder estudar, seja podendo trocar experiência com outras pessoas, outras empresas. Se você, de repente, afunda o navio, você fica solto numa ilha durante 5 anos, ali, a sua profissão foi embora. Sim. Quando você voltar, o mundo é outro. Então, é importante você se atualizar profissionalmente. Então, as pessoas dão importância para isso. E o outro ponto é o da realização. A pessoa se sentir participando de algo grandioso, mesmo que o que ela faça seja uma atividade simples. Tem uma história famosa sobre a faxineira da NASA, não sei se você já conhece. Não conheço. Chegaram para uma faxineira que estava lá varrendo os corredores lá na NASA e perguntaram: o que você faz aqui? Qual é o seu trabalho aqui e tal? E ela respondeu: eu estou ajudando a levar o homem para a Lua.
Isso foi lá em 60 e poucos. Então, veja, ela não se sentia varrendo o chão, ela se sentia contribuindo com algo grandioso. E isso é importante para as pessoas. Quando você se sente participando de uma coisa grande, você passa a incorporar isso. E isso faz bem para as pessoas. O algo grande pode ser para a empresa, pode ser para a cidade, para o país, para a humanidade, enfim, pode ser, ter diversos focos que você pode pensar nesse aspecto. Você tem bastante tempo de experiência, né? Só do sistema são mais de 30 anos. E aí esse seu compartilhamento de história, né, acaba me trazendo uma pergunta, né? De todo esse tempo, você conseguiu acompanhar, né, junto com a Fátima, o desenvolvimento do RH, se a gente pode dizer, né, as transformações do RH. E o que você mais observou com relação à gestão de pessoas, de mudança ou de melhoria, ou talvez não de melhoria, quando a gente fala de gestão de pessoas nesse seu tempo de atuação voltado para essa área? Olha, um fato que eu achei muito interessante, ao longo desses, são 38 anos, se eu não me engano, que a gente atua no mercado, nós vimos muitas tecnologias, muitas metodologias surgirem e sumirem. Por exemplo, muita gente ouviu falar da reengenharia. Sim. Faz tempo isso, tá? Isso aí foi na década de 90. Surgiu, foi um modismo, foi adiante, teve empresa que implantou, não sei o quê, sumiu. Quem fala disso hoje? Ninguém. Quer ver uma outra da mesma linha? Downsizing, a redução dos níveis de uma organização. Mesma coisa, teve uma época que isso era febre, e depois sumiu. Então, o que a gente procurou no nosso trabalho foi trabalhar algumas dores que as empresas apresentam. Uma delas, por exemplo, que eu já citei, é a retenção de pessoas. Então, a gente deu foco no sentido de desenvolver adequadamente os profissionais da empresa, a empresa conseguir fazer isso com uma forma ordenada, né, com base, com foco nos objetivos que a empresa tem. Então, não pode ser uma coisa assim, vou desenvolver do nada. Ela tem que ter objetivos, para ter objetivos tem que ter profissionais que façam determinadas atividades, e para que eles façam essas atividades, eu vou desenvolver os profissionais. Então, essa seria uma forma já de você direcionar o desenvolvimento profissional para os objetivos da organização. É uma coisa que, se você tiver uma metodologia que leve a isso, isso vai trazer um bom resultado. Nós desenvolvemos muito a nossa metodologia a partir dos trabalhos de consultoria que a empresa fazia. Nós fazíamos trabalhos em consultoria, trocávamos experiência com empresas, e isso era uma coisa interessante, porque quando você está vivendo situações reais, você observa dores e observa soluções que as empresas acabam dando. Sim. E isso leva você a ver o que você deve fazer do ponto de vista de colocar no sistema. Então, eu digo que, do ponto de vista de recursos humanos, a gente procurou ver muito quais são as dores que as empresas tinham, as necessidades que as empresas tinham, e, com base nisso, direcionar o sistema. Sempre ouvir muito os clientes. Porque aquela famosa frase, né? Ninguém sabe melhor onde aperta o sapato do que a própria pessoa. Não tem jeito. Se o seu cliente fala que ele está com uma dificuldade, um problema, então você tem que dar foco nisso. Por exemplo, atualmente, qual é uma dor que as empresas estão tendo? Todo mundo está vendo que em breve vamos ter problemas com o nosso brilhante governo em função da NR1. Sim. O lance dos riscos psicossociais. Esse assunto tá muito As empresas têm alto. que se preparar para isso. Porque hoje, ainda não, mesmo que você sofra uma fiscalização, hoje só tem um sentido orientativo, de orientar o que deve e não deve fazer. Mas, a partir de maio do ano que vem, ano de eleição, você sabe que político gosta de dinheirinho, né? Então, eles vão, com certeza, começar a ir nas empresas, a fiscalizar e aplicar multas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar antenado. O nosso sistema, tanto é que atualmente estamos fazendo uma série de funções, dando foco exatamente em apoiar as empresas na solução desse problema. Um deles, por exemplo, é o canal de denúncias, que aí nós fizemos, e agora saiu uma versão que incorpora, inclusive, uma conversa, estilo WhatsApp,
entre o denunciante e a empresa. Então, são coisas que a gente precisa sempre estar antenado. Uma outra coisa que a gente precisa acompanhar nesse trabalho é acompanhar a tecnologia. Porque, veja, lá atrás, estou falando lá, final da década de 80, o RH, quando tinha um computador isolado, era uma coisa. Sim. E muitas empresas nem isso tinham. Alguns anos depois, passaram a ter redes de computadores. Então, a empresa tinha um servidor ao qual estavam ligados 30, 40, 80 máquinas. Então, a gente teve que adaptar o sistema para uma outra realidade. Passou o tempo, aí surgiu o Windows. Detalhe, antigamente o sistema era em DOS. Sim. O DOS foi um sistema operacional criado lá pelo Bill Gates, originalmente na década de 80, né, uma coisa muito antiga, e muito rápido, super bom, funcionava bonitinho. Só que visualmente falando, não era feio. Precisava melhorar para chegar a feio. Imagina uma tela de computador verde com letrinhas pretas. Era isso que se tinha. Só. Tinha alguma imagem? Nem pensar. Era só texto e dentro desse formato bem reduzido. Então, tivemos que nos adaptar para passar o sistema para a tecnologia Windows. Sim. E o Windows foi evoluindo. Mais recentemente, quando teve o advento da internet, então tivemos que passar o sistema para funcionar via internet. Sim. Tivemos que colocar no sistema a possibilidade de trabalhar os profissionais, qualquer profissional acessa o sistema, não é só o RH, não são só gestores, qualquer um. E quando ele acessar, ele pode acessar pelo celular dele. Às vezes, mas para que todo mundo vai ter que acessar? O operador de pilhadeira vai ter que acessar? Sim. Por exemplo, para responder uma pesquisa de clima, ele acessa o computador dele e coloca lá e responde. Para comunicar a mudança de endereço, ele pode colocar essa informação lá no sistema, o sistema registra o novo endereço, inclusive avisa o RH depois informar a rede social, tal, toda aquela encrenca que tem. Então você tem uma série de funções que a pessoa precisa ter acesso diretamente ao computador. Isso dá um poder de comunicação para o profissional, para ele facilmente falar com a empresa de uma maneira simples, fácil e segura. Porque muitas empresas, quando não têm esses canais, o funcionário às vezes fica meio temeroso de ir conversar lá no RH, sei lá, imagina para fazer uma denúncia. Uhum. Olha, aqui na minha área está acontecendo um problema, não sei o que, eu quero fazer uma denúncia. Para quem eu faço? Como eu faço? A pessoa tem medo, né? Porque de repente ela chega lá, faz a denúncia e acaba sendo depois perseguida, né, dentro da empresa. Então tem uma série de problemas que isso leva o profissional a ter que ter uma forma fácil de trabalhar com o sistema. Perfeito. E aí, Mauro, você falou, né, sobre algumas alterações que você realizou ali no RH1000 e tudo mais. Falou também a respeito da escutativa que você tem junto dos clientes. E aí já vou até colocar aqui a minha observação, porque o RH1000, ele é um sistema utilizado pela Grow para atendimento dos clientes, né? Então, nós somos parceiros do RH1000 e super indicamos isso para os nossos clientes, porque ele é um sistema muito completo e atende na totalidade todas as estratégias que a gente vem aplicando nos nossos clientes nos produtos tanto de imã de talentos quanto de RH Power. E realmente, a escutativa, que foi algo que você trouxe, que é uma característica, né, de vocês na gestão do sistema, ela realmente ela vem muito em alta, né, por conta de, às vezes, detalhe de aparecer alguma informação, um clique diferente no sistema, vocês estão sempre abertos a trazer isso. Inclusive, a inovação da própria NR1 que você comentou, ela também vem de forma na totalidade no sistema. Isso para a gente foi muito assertivo também, junto com os clientes, porque a gente já tinha a plataforma, a gente não precisou fazer nenhum outro investimento diferente para os clientes que a gente já atua, porque a plataforma ela já começou a atender também na totalidade do que a gente precisava. E a gente está chegando no momento agora do nosso podcast, né, do Gente Deu Trabalho, que é o Deu Trabalho. E aí, nesse momento, eu queria te convidar para você compartilhar com a gente alguma história que foi bem bacana, assim, enfim, que trouxe alguma
algum diferencial, ou que foi algum problema que você não conseguiu resolver, e aí a gente vai aprender também com o seu erro, ou que você resolveu e quer compartilhar com a gente uma boa prática. Esse é o momento de contar a história, algo que te deu trabalho aí nesses mais de 30 anos de experiência voltado para a área de RH. Conta um pouquinho pra gente, o que aí te deu trabalho? Olha, eu posso contar alguns pontos rapidamente. Um deles, quando nós lançamos em 2009 a versão internet do RH1000, nós tivemos um problema sério com o mercado. Por quê? Hoje, qualquer sistema, as empresas enxergam que trabalhar via internet não tem problema, é seguro, é tranquilo. Mas em 2009, os decisores das empresas, então estamos falando de diretores geralmente, de gerentes de recursos humanos, eles tinham uma desconfiança com a internet. Imagina que eu vou ter meus dados na nuvem, e se alguém acessar, e se as informações vazarem, e por aí vai. Então, era uma coisa que a gente precisava convencer as empresas de que essa metodologia era segura e isso podia ser usado sem nenhum problema. Tanto é que tivemos muitos concorrentes lá daquela época que nem estão mais no mercado, porque o pessoal acabou tendo complicações, né? Perderam clientes. Porque a gente teve uma onda de tecnologia, né? Saímos daquela tecnologia que eram sistemas implantados em redes de computadores dentro da empresa para sistemas via internet, que é um sistema que está centralizado no próprio fornecedor do sistema. E as empresas atuam como usuários. Então, isso foi uma mudança muito grande que aconteceu e isso deu muito trabalho. Uma outra coisa que deu muito trabalho foi resolver um problema. Eu acho que, você até pode dar opinião, eu acho que a gente mais ou menos encontrou o caminho, que foi sanar um dos grandes problemas de quem tem um sistema contratado. Você, quando contrata o sistema, você espera várias coisas, mas todo sistema você vai ter dúvidas, você vai ter problemas. Sim. Se você encontrar alguém que disser, o nosso sistema nunca dá problemas, olha bem na cara dele, você vai estar na frente de um mentiroso. Todo sistema dá problema, isso é inevitável. Sim. Quanto mais complexo também tem problema, é normal. Exatamente. Então, dentro desse aspecto, a gente precisava se diferenciar da concorrência, justamente no aspecto do suporte. Sim. Então, depois de muito tentar vários caminhos, uma coisa que nós fizemos foi pegar e criar, como a gente faz hoje, um grupo de WhatsApp para cada cliente. Então, cada cliente tem uma equipe da nossa empresa, de 6 pessoas mais ou menos, que estão em cada uma desses grupos de WhatsApp o tempo todo. Se o cliente tem uma dúvida, tem um problema, ele joga no grupo do WhatsApp, tem a facilidade de mandar imagem do sistema, assim, olha, nessa tela aconteceu não sei o quê, ele manda a informação, manda a dúvida e a gente responde. E isso tornou o atendimento muito ágil, porque, graças a Deus, nós temos concorrentes que levam 2, 3 dias para responder uma dúvida do cliente. Sim. E enquanto que nós conseguimos fazer isso num tempo geral de 10, 15 minutos. Então, isso foi uma grande vantagem competitiva que nós temos hoje. Nós temos uma forma de atuar, de trabalhar, que vai de encontro ao que o cliente espera, que é maior, em geral, é a maior dor de cabeça que o cliente tem com o sistema, é quando ele precisa de um suporte, o sistema trava, sei lá o quê, e ele não consegue nem falar para passar qual é o problema, para que a coisa seja posteriormente resolvida. Então, esse aí foi um outro problema. Um outro problema que nós temos, que a gente teve e conseguiu resolver de uma maneira diferente, agora vou falar da sua área também, Aline, a parte de consultoria. Sim. Nós sempre fizemos muitos trabalhos nas organizações de desenvolvimento de gestores. Pensa comigo, vamos fazer uma analogia entre o ser humano e uma empresa. A empresa tem diretores, presidente, CEO. Quem são esses caras no corpo humano? É o cérebro.
Então, ele pensa o que fazer, estratégias, caminhos, toma decisões. Nós temos braços e pernas. Quem são os braços e pernas na empresa? São as equipes que realizam as tarefas. Agora, para as equipes fazerem essas tarefas, não tem que ter um ponto de ligação, que são gestores. Estou falando de gestores de nível intermediário, então você vai de gerentes, coordenador, supervisor, líder de equipe, e por aí vai. Esses profissionais, eles precisam entender o que o cérebro está pensando e mandar os sinais adequados, traçar as estratégias, comandar as equipes para que as equipes produzam o que é esperado. Sim. Então, dentro disso, nós percebemos esse gargalo, né? Normalmente os diretores são muito bem preparados. O cara chegou a diretor que se preparou muito bem. O pessoal que só é operacional não tem grande preparo e nem é o caso nessa situação. Então, quem precisa ser melhor preparado, mais bem preparado, é justamente o grupo intermediário. Então, nós criamos treinamentos para desenvolver esses gestores. Para você ter uma ideia, nós fizemos um treinamento desses, 2002, 2003, por aí, mais ou menos, na Icari, é uma empresa que é conhecida. A Fátima voltou lá 20 anos depois, e uma das pessoas que participou do treinamento viu ela, foi lá cumprimentar, pô, que legal, não sei o quê, vamos ter outro treinamento, não sei o quê, 20 anos depois. Então você vê como marcou o treinamento. Isso marcou na pessoa. O cara, na ocasião, ele era de um nível bem simples, nessa altura ele já era gerente da empresa. Então ele cresceu na organização. Então esse tipo de situação é algo que é reconfortante para nós, vermos que a gente colaborou no crescimento do profissional e da empresa. É uma coisa bastante legal. E nesse aspecto, Mauro, assim, o nosso bate-papo está maravilhoso. E aí eu queria pedir para você concluir com esse novo aspecto, porque a gente está chegando no finalzinho, nem parece, né? Eu adoro conversar com você. É rápido. E passa muito rápido. E aí eu queria pedir para você concluir essa história para a gente poder seguir com o nosso encerramento. Perfeito. Olha, a grande dificuldade que você perguntou, qual foi o grande trabalho? Sim. Foi quando nós tivemos, há alguns anos, o problema da Covid. Porque os treinamentos eles eram presenciais. Tinha toda uma formatação, todo um esquema. E passaram a ter que ser feitos via videoconferência. Sim. E isso deu um problema, porque empresas mais tradicionais, elas não gostam muito de mudar o jeito como fazem as coisas, né? Um cliente nosso mais recente, por exemplo, que mas não dá para fazer presencial, tal, foi o grupo Protege. É um grupo que mexe com segurança, tal, 12 mil funcionários. Sim. Então, isso aí foi uma situação que a gente teve, que não foi tão fácil trabalhar, mas acabamos conseguindo contornar, montar um outro esquema. Se houver interesse, o que eu posso, para finalizar, em menos de um minuto, é o modo como a gente tem realizado esses treinamentos. Claro. Bom, são reuniões virtuais, um ponto. O que a gente procura fazer as pessoas trabalharem em determinados aspectos, aprenderem com as experiências delas próprias, tá? Aplicar dinâmicas de grupo, e as pessoas levam uma tarefa para fazer com as suas equipes de uma reunião para outra. Então, o início da reunião seguinte, a primeira atividade é um jornal. As pessoas contam como foi desempenhar aquela tarefa. Então, isso acaba levando um resultado muito bom, porque, veja, não fica um curso teórico, que a pessoa fica lá ouvindo. Não. Ela ouve, mas depois ela põe em prática na equipe dela, em situação real. Então, realmente, o profissional aprende como fazer as coisas. Com certeza. Bom, fica muito foi um prazer mais estar com todos. Agradeço a companhia. Eu que agradeço, Mauro. Eu acho que a gente vai precisar de um outro podcast para a gente falar mais, porque é muito conteúdo e eu adoro esse bate-papo com você, então eu deixo você ir falando à vontade, porque eu quero ouvir, porque eu quero aprender.
E para quem ficou com a gente aqui até disposição. agora, fica o meu agradecimento, né? E já fica o convite, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a estrutura do RH1000, a gente vai deixar também alguns contatos aqui na descrição desse programa. E você que já acompanha o Gente Dá Trabalho, sabe que gente dá trabalho mesmo, mas se você souber lidar ali no meio do caminho, também dá muito lucro. E para isso você pode contar com a Grow, que é a sua parceira estratégica, onde a gente cuida das pessoas para você poder cuidar do seu negócio. Até a próxima!